Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração neste dia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, se possível, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 13. Deus tem uma palavra para o seu coração neste dia. 2 Crônicas 7 e versículo 13, que nos diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Com esta palavra eu quero compartilhar com você, neste dia, algo que Deus tem trazido ao meu coração em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Em relação a esta situação que o mundo está vivendo. A Bíblia está dizendo, falando aqui a respeito de um tempo que poderia acontecer de o Senhor não liberar as bênçãos sobre a face da terra, do Senhor reter as bênçãos, mas Ele está dando também uma receita de como abrir os céus. Ele está dizendo no primeiro texto que nós lemos assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Mas aí ele diz assim, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está dando aqui 4 pontos interessantes que nós precisamos fazer. Primeiro ele diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. O que Deus está pedindo? Que nós venha nos humilhar. Humilhar diante dele, humilhar o nosso coração perante ele. E depois em segundo ele fala, também orar. E outro, buscar a minha face. E o quarto, se converter dos seus maus caminhos. Se nós pontualizar esses quatro textos que nós lemos aqui agora, nós vamos ver que Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o nosso clamor. Em um tempo que nós muitas vezes buscamos a paz, buscamos a solução, buscamos nos proteger. E buscamos respostas para tantas perguntas que nós fizemos. Aqui Deus está dizendo que é para nós fazer essas quatro coisas que nós precisamos fazer. Se humilhar, orar, buscar e se converter. Quando fala de conversão, fala de um arrependimento. O que Deus está querendo trazer para o seu povo, para que ele possa responder às nossas orações, para que os céus possam voltar a ser derramado as bênçãos sobre a nação de Israel. Ele está dizendo aqui, vocês precisam se converter. Vocês precisam se arrepender dos vossos pecados. Ele deixa bem claro que precisa haver uma conversão. Não adianta nós orar, não adianta nós clamar, se não houver uma conversão. Não adianta nós nos humilharmos perante Ele em tempo de crise, em tempo de angústia, em tempo de grande aflição que vivemos, e não houver uma conversão, não houver um arrependimento. Deus não está querendo trazer a sua igreja, Deus não está querendo trazer o seu povo a um tempo de humilhação, e nem somente a um tempo de oração, não somente um tempo de busca, mas um tempo de arrependimento, um tempo de conversão. Conversão fala você voltar. E Deus quer que nós volte à origem. Deus quer que nós volte a Ele, se volte a Ele de todo o nosso coração, que haja um arrependimento. Então esta palavra diz: se acontecesse isso, se a peste viesse, se o Senhor retesse a chuva, ordenasse as pragas que viessem para consumir, mas se o povo se arrependesse, o povo orasse, o povo buscasse e houvesse esse arrependimento, Ele estaria respondendo. Então, meu amigo, minha amiga, neste dia fica esta palavra para o seu coração, que nós venhamos nos conscientizar que Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento. Hoje é muito comum a gente estar vendo as pessoas levantando clamores de oração, levantando orações, levantando campanhas e campanhas de oração,
em favor da nossa nação, em favor do mundo, e isso não está errado. Isso não está errado, isso está correto. Só que não teremos bons resultados se nós somente orarmos, se nós somente clamarmos, se nós somente se humilhar, mas não houver um verdadeiro arrependimento. O que vai definir para nós é o verdadeiro arrependimento. Então fica esta palavra no nosso coração neste dia e vamos refletir para que os céus se abram. Vamos haver uma conversão, um arrependimento, que é para isso que Deus está nos chamando nesses dias. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.